Hoje a gente vai falar um pouco de reposição hormonal. Inicialmente eu vou falar um apanhadão, tanto na parte de reposição hormonal e masculina, depois a gente acaba individualizando mais para reposição hormonal feminina e reposição hormonal masculina. O que vale a pena a gente saber inicialmente sobre reposição hormonal? Que a maioria esmagadora das pessoas que têm necessidade de reposição hormonal não fazem reposição hormonal. Ou por desconhecimento, ou por medo de reposição hormonal, porque ouviu falar coisas ruins que aconteciam com a reposição hormonal lá atrás, ou confunde a reposição hormonal com o uso recreativo de hormônio para ganho de massa muscular, que são coisas completamente distintas. Então, o que a gente tem que entender? A reposição hormonal, quando ela é bem indicada, ela vai melhorar muito a qualidade de vida do paciente que está usando os hormônios. Na maioria das vezes, quando a gente vai pensar em reposição hormonal, a gente está pensando em uma pessoa com mais idade, que os hormônios já começaram a cair. No caso da mulher é mais fácil avaliar a reposição hormonal, porque na maioria das vezes ela tem mais indicação de repor hormônio no período do climatério ou no pós-menopausa. O que seria isso? A menopausa é quando a mulher ela vai ter a última menstruação dela. Então, a percepção para a mulher da falta de hormônio, ela é muito forte. Então, por isso que na maioria das vezes ela vai buscar ajuda. Eu dou sempre um exemplo com relação à mulher, é que você pega uma bacia com água fervendo e você joga um sapo lá nessa água fervendo. O sapo pula e sai e não morre cozido, porque ele tem aquela percepção do calor muito grande e vai embora buscar ajuda, vai no médico, e aí você acaba, algumas vezes, quando ela procura um bom profissional e a paciente não tem nenhuma contraindicação, indicando o tratamento para ela. O homem já é uma situação diferente. Você coloca esse sapo na água fria, liga o fogo e ele morre cozido sem perceber que estava na água, porque a queda de hormônio no homem ele acontece de uma forma diferente. Ele começa a ter uma queda gradativa, na maioria das vezes a partir dos 35 anos, mais ou menos, ele começa a ter uma queda de 1% da testosterona ao ano. Isso pode ser variável e depende muito do estilo de vida, da alimentação, sono, enfim, ele tem várias variáveis que podem influenciar isso de uma maneira ou outra. A mulher não, a mulher, a hora que ela entra na menopausa, ela nunca mais vai produzir hormônio daquele ponto para frente. O que é importante saber? Quanto mais cedo você buscar ajuda para fazer a reposição hormonal, menos risco com a reposição hormonal você vai ter. Hoje a gente sabe, principalmente para a mulher, que a gente tem o período ideal para começar o uso do hormônio. Então, como que é esse período ideal? Quando a mulher entra na menopausa, que é essa última menstruação que ela vai ter, e ela confirma que realmente ela passou um período aí de pelo menos 6 ciclos menstruais consecutivos, o equivalente a 6 ciclos menstruais consecutivos sem menstruar. O médico pediu o exame e os exames ali comprovam que realmente ela não tem mais hormônio, que ela está na menopausa. O período ideal, a janela de oportunidade ideal para entrar com hormônio é até os 6 primeiros anos que ela está na menopausa. Por quê? Porque entrando com hormônio nessa fase, a gente não aumenta risco cardiovascular. Quando a gente entra com hormônio mais para frente, você pode ter um aumento do risco cardiovascular. O tipo de reposição hormonal, a gente tem várias formas de fazer hormônio, tanto para homem quanto para mulher, mas as principais formas de reposição hormonal hoje em dia, a gente tem os comprimidos, que na maioria das vezes é o que está mais acessível ali na farmácia, que de reposição hormonal, que são fórmulas prontas, que o paciente, como se fosse uma pílula anticoncepcional, ele toma ali o comprimidinho todo dia e repõe o hormônio. A gente tem a parte de gel transdérmico, que você consegue colocar vários tipos de hormônio num veículo, que é um cremezinho que você vai passar na pele, e esse creme o hormônio vai ser absorvido através da pele e vai ter uma ação sistêmica. A gente tem, para a mulher, o uso por via vaginal, então você coloca o hormônio por via vaginal e a absorção acontece pela mucosa vaginal.
é uma forma muito boa de reposição hormonal. Para a maioria das mulheres, a resposta clínica de bem-estar e de colateral é menor do que o transdérmico. E a gente tem também os implantes hormonais. Aí os implantes hormonais é uma forma um pouquinho mais, que depende mais do médico de estar fazendo ali na hora o hormônio, porque você vai precisar fazer um cortinho para colocar esse implante embaixo da pele. O implante, todo mundo chama de chip, né, os implantes hormonais, mas na verdade não é um chip computadorizado. Tem duas formas de implante, ou é um tubinho de silicone, que é o implante silástico, ou um outro implante que é como se fosse um comprimidinho que vai se desfazendo ao longo do período pré-determinado e vai liberando hormônio de uma maneira contínua e linear. No caso dos homens, a gente ainda tem também a reposição hormonal injetável. No homem a gente usa mais o transdérmico, o injetável e o implante, cada um com sua indicação e cada um com a sua resposta clínica mais adequada, tá? Na maioria das vezes, quando a gente vai falar de reposição hormonal, a vantagem da gente estar fazendo uma reposição hormonal com vaginal, transdérmico ou implante é a individualização da dose. A gente consegue individualizar qual hormônio usar, qual dose usar para cada paciente. Então a gente consegue, tem alguns pacientes que vão precisar de uma dose um pouquinho mais alta, mulheres no caso um pouquinho mais alta de estradiol, com uma dose um pouco menor de testosterona. Aí a gente consegue ver qual tipo de progesterona é melhor para essa mulher, se é uma progesterona bioidêntica, se é um progestágeno, no caso ela tem algum outro problema associado que não dê para usar a progesterona. Então a gente consegue individualizar de uma forma mais efetiva ali na reposição hormonal. Não fica uma fórmula tão abrangente, a gente consegue ter resultados melhores, então tem menos colateral e uma sensação de bem-estar maior.